cirurgia de mamoplastia redutora literalmente tira um peso nas suas costas. Você está preocupada com a mamoplastia redutora na sua vida? Você tinha que estar muito mais preocupada com o peso das mamas grandes aí no seu tórax e o incômodo que isso traz. Acompanhe aqui o meu vídeo que eu vou te passar todos os prós e os contras dessa cirurgia que é tão desafiadora, mas tão interessante e importante para você. As mamas grandes, as mamas volumosas, elas têm impacto na saúde e no bem-estar social da mulher. Por que isso? Imagina comigo uma mama pesada. Essa mama pesada ela pode gerar peso no sutiã e esse peso passar para a região do ombro. Tem algumas mulheres que têm até uma cava, um afundado nessa região, de tanto que a mama pesa no sutiã e, por consequência, nessa região. Essa mama pesando na parte anterior do tórax provoca um desbalanço gravitacional para essa mulher, fazendo com que ela tenha sempre tendência de ir para frente e para compensar essa tendência, ela acaba forçando o tórax para trás, o que gera as tão temidas dores nas costas. A gente ainda tem aqueles casos que, por conta de transpiração ou por conta de aumento de umidade, a mulher pode desenvolver algumas assaduras. Há casos, inclusive, de infecção fúngica na região do sulco mamário, que a gente precisa ficar tratando com frequência por conta de aumento de umidade e aquela mama que sobrepõe essa região. Essas mamas volumosas, muitas vezes, a paciente não encontra um sutiã adequado, muitas vezes a mama fica querendo escapar ou sair pela lateral do sutiã ou do topzinho que ela está usando, eventualmente ela não consegue usar um biquíni por conta desse grande volume. E, além disso, provoca um efeito visual de que a paciente esteja acima do peso que ela realmente está naquele momento, né? Por conta desse efeito visual que a mama provoca na paciente. A cirurgia da mamoplastia redutora consiste na retirada do excesso de parênquima mamário. Esse parênquima mamário inclui dois componentes, a glândula mamária e o tecido gorduroso que está em volta dessa glândula. Existem mulheres com maior proporção de glândula e existem mulheres com menor proporção de glândula. O que isso vai influenciar no nosso procedimento cirúrgico? Muitas vezes influencia no grau de dificuldade da cirurgia. Aquelas mulheres que têm mais glândula, a gente tem um pouco mais de dificuldade de reposicionamento da areola. Em compensação, essas mulheres que têm mais glândula costumam ter um colo mamário com melhor formato, mais evidente, uma melhor clivagem. Aquelas que têm menos glândula e mais gordura têm um aspecto de mama mais natural, principalmente na parte de polo superior. Além de retirada do parênquima mamário, a gente tem que reposicionar a areola. A gente tira a areola que está direcionada eventualmente para o chão ou posicionada mais baixo e posiciona essa areola numa localidade mais ou menos aqui no nível do meio do braço da paciente. E isso depende muitas vezes da implantação da mama dessa mulher, porque tem mulheres que têm mamas implantadas mais alto e tem mulheres que têm mamas implantadas mais baixo. A cicatriz resultante de uma mamoplastia redutora pode ser a mais diversa possível. Pela própria base e característica do tipo de cirurgia, que é retirada de grandes volumes de pele e parênquima, essa cicatriz, na sua grande maioria das vezes, será uma cicatriz em T, invertido ou âncora, ou uma cicatriz em forma de L, esse L direcionado para a lateral do tórax da paciente. E o tamanho dessa cicatriz vai ser tão grande quanto a necessidade ou a quantidade de pele a ser retirada. Levando em conta que nos últimos anos a gente tem tentado realizar táticas de marcação cirúrgica nessas mamas do tipo mamoplastias verticalizadas. Antigamente, a maior parte das mamoplastias que nós fazíamos eram mamoplastias do tipo horizontalizadas, no qual a gente trazia a pele para o sulco mamário e isso provocava um grande excesso de pele nessa região, o que determinava cicatrizes maiores. Inúmeras vezes, essas cicatrizes maiores poderiam até se encontrar aqui no centro do externo da paciente. Hoje em dia, com essas táticas de mamoplastia verticalizadas, a gente tenta trazer o excesso de pele para o meio da mama e dessa maneira a gente consegue fazer cicatrizes reduzidas. São as short scars. É claro que nem sempre elas vão ser
bem pequenininhas ou minúsculas, dependendo do tamanho dessa mama, mas elas com certeza são cicatrizes menores do que o que a gente fazia há alguns anos atrás. Eventualmente, se além da mama volumosa, a paciente tem um excesso de pele aqui na lateral do tórax, muitas vezes um excesso de pele que dobra nessa região. Para corrigir essa dobra de pele, a gente não tem muita opção a não ser uma cicatriz que vá se estendendo pela lateral do tórax, o que a gente chama de torsoplastia. Então é como se a gente associasse uma torsoplastia a uma mamoplastia redutora para tratar toda a região torácica, mama e lateral do tórax. Além de melhorar o contorno no tórax, melhorar peso da mama, melhorar a região do sulco mamário em questão de assaduras e infecções fúngicas, a gente tem que levar em conta a melhora da autoestima dessa paciente, né? Porque é uma série de fatores que vai se modificando ali no corpo dela que provoca isso. As principais desvantagens estão relacionadas àquelas mulheres que ainda não tiveram filho. Por quê? Na retirada de glândula dessa mama, junto com o parênquima e o tecido gorduroso, na retirada dessa glândula, eu acabo podendo dificultar um aleitamento materno futuro, eventualmente diminuindo a produção de leite ou, em alguns casos, até impedindo a produção de leite. Então, se aquela mulher que nunca teve filho e tem o desejo, o sonho de amamentar no futuro, ela precisa fazer o procedimento cirúrgico bem consciente dessa situação. Só que a maioria das pacientes que vem aqui no meu consultório, mesmo não tendo filho, elas já sofreram tanto com essa mama volumosa que isso eventualmente tem se tornado uma questão secundária. Outro ponto que é importante levantar aqui para as pacientes é que há uma possibilidade, não são em todos os casos, mas há uma possibilidade de alteração da sensibilidade na areola. Essa sensibilidade ela pode aumentar um pouquinho, diminuir e, em alguns casos mais raro, desaparecer a sensibilidade na areola e biquinho da mama. Então a paciente ela tem que realizar o procedimento consciente dessa possibilidade. Poderia colocar aqui na coluna dos contras a questão da necessidade de uma cicatriz. Também não é algo que traga queixa futura ou que traga alguma reclamação para os pacientes, mas é importante que ela entenda sobre isso. Então percebam que apesar dos contras, a cirurgia de mamoplastia redutora literalmente tira um peso nas suas costas. Se você deseja se libertar desse incômodo, fale comigo. Vai ser um prazer trazer sua liberdade de volta. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, marcar um like aí e também não deixe de me seguir nas outras redes sociais. Um abraço, tudo de bom!